com que o jogo ficasse 0-0 na primeira parte. Mas na segunda foi mais o jogo que eu esperava. A nível de golos, teve muitos golos, 4 golos, apesar de uma ser uma grande FIFA, a segunda, pronto, ok, o guarda-redes é mal batido, mas vem de um remate, de uma jogada. Mas a segunda foi mais de acordo ao que eu julgava e foi uma grande final, com golos, com emoção, ficou, apesar de tudo, assombrada pela saída, provavelmente do ponto de vista teórico, do segundo grande jogador no jogo, ou juntamente com o Ronaldo, não é? A estrela do Liverpool, seguramente, e o que condicionou muito o jogo ofensivo do Liverpool e mesmo as falhas de guarda-redes também acabaram por, entre aspas, matar um pouco a equipa. Certo. Consigo, também concordo com essa perspectiva, com essa visão, e acima de tudo definia o ponto decisor do jogo, além daquilo que já vamos abordar provavelmente daqui a pouco, quando falamos jogador a jogador ou equipa a equipa de prestação do Karius, será o momento em que Salah sai lesionado, que nota-se de facto uma quebra no jogo, uma quebra, se calhar anímica também, acentuada. Sim, e acentuada a todos os níveis. Filipe, se tens alguma perspectiva diferente, algo a acrescentar, serás que basicamente terá sido mais ou menos isto? Neste caso é mais para acrescentar. Eu concordo também muito com aquilo que o Carlos e o André disseram. Acho que o Real, o Zidane não quis inventar muito, ou seja, jogou com as características dos jogadores dele. Apesar de não ser uma equipa tática, foi uma equipa que foi eficaz e este Real é característico também muito por isso. Acredito que, cá está, infelizmente a saída do Salah prejudicou bastante o Liverpool. Acredito que, neste caso, uma coisa que ninguém estava à espera, que era os dois grandes jogadores, não é? Salah e Ronaldo, acabaram por não ser decisivos e nós acabamos por não ver o espetáculo que estávamos à espera da parte deles. Sendo que as equipas jogaram mais no jogo coletivo e isso também, por um lado, também é melhor para o espetáculo do que tanto as duas estrelas que o Ronaldo, mesmo jogando, não teve assim tanta influência como nós estamos habituados a que ele tenha, e o Salah que acabou por ser lesionado. Acredito, a nível estratégico, não sei até que ponto depois o Liverpool não poderia ter sido um bocadinho mais audaz no momento da lesão do Salah, mas isso depois também será um momento para discutir a seguir. Pegando aquilo que o Filipe estava a referir, importante, dois jogadores queriam ser estrelas da final, um por uma razão ou por outra passaram se calhar um pouco ao lado da final, sendo que Salah por uma razão forçada até estava a ter um desempenho dentro daquilo que se espera, e Cristiano Ronaldo fez um remate perigoso, resultou num gol anulado do Benzema, mas de resto pouco se viu, apesar de parecer-me a mim ser muito procurado pelos colegas, como tem sido o Real Madrid nos últimos anos, se calhar com menos impacto, se bem que o Liverpool não é conhecido por ter uma defesa tão extraordinária como o ataque. Não sei se o André e o Carlos partilham da mesma opinião, se calhar estamos à espera de mais destes dois jogadores. Sim, mas estas... Não muito. Finais... Fala, Carlos, fala. Não, assim, as finais às vezes têm muito... As finais... Sim, estão a ouvir? Sim. Sim? Ah, sim. As finais às vezes nem sempre são decididas, não é? pelo jogador alto, pelo jogador estrela, digamos assim. Acho que o que acabou por decidir para mim foi o que nós tínhamos falado na semana passada aqui também. Acho que acabou a qualidade individual do Real, para mim, principalmente na zona do meio campo, fez toda a diferença, porque são jogadores que controlaram muito bem o jogo, com bola, sem bola, existe um grande conhecimento entre todos, e depois, assim, há bocado o Filipe estava a dizer que o Klopp podia ter sido um bocadinho mais ousado quando o Salah se lesionou.
mas é assim, tu olhas para o banco do Liverpool e olhas para o banco do Real e Não, está quando eu digo. muita diferença está explicada entre as duas equipas, está explicada. E não Não, vi a não, Chamberlain. não tem a ver com Não quando eu vi a estava a falar Chamberlain. no Sim, sentido de ousadia, não significa que tivesse que sim, a preencher ousadia tática, sim, de alterar, mas percebes? mesmo De a qualidade alterar, não individual, manter. sim, a qualidade Ele acabou por individual, manter tudo igual. a diferença é assombrosa, né? Claro, isso então. É Sim, assim, quem mas teve a ganhar foi o Real Madrid. O Real Madrid é que ganhou com a lesão só, sim, mais nada. sim, indiscutível. Acho que o Liverpool Sim, ia gostar bastante de ter um Gareth Bale no banco para entrar. Sim, Não um é que o Lucas Lallana Vázquez, seja um mau um jogador, mas Asensio, o impacto sim, é muito mas eu diferente de acho facto. que o jogo não foi decidido no banco, nem pelos treinadores. Eu acho que o Klopp preparou muito bem o jogo, a equipa esteve muito bem. Só que realmente o guarda-redes esteve muito mal, o Loris Karius. E depois a equipa mesmo assim acabou por. E depois pronto, antes disso perdeu o Salah, que é o motor ofensivo da equipa juntamente com o Sadio Mané. Acabou por ser o Sadio Mané, para mim, o melhor em campo a segurar ali as rédeas da estratégia do Liverpool, e bem. Mas penso que o jogo não foi decidido no banco, nem de perto nem de longe. Penso que o Klopp preparou muito bem o jogo. Penso que o Zidane também julgo que preparou bem o jogo. Não é por uma equipa entrar muito bem que a outra tem que entrar muito mal. Penso que uma entrou melhor do que a outra. O Liverpool claramente, estrategicamente. Mas realmente o Liverpool teve contrariedades muito fortes. Mesmo assim, sem Salah, conseguiu reagir ao primeiro gol depois de um falhanço monumental do Loris Karius. Foi mesmo um gol oferecido. Mas mesmo com essas contrariedades, o Liverpool reagiu muito bem. O 2-1 é daqueles golos tirados da cartola, né? Em que ninguém está à espera. E depois o 3-1 mata completamente a equipa com aquele. É um frango monumental. Não é monumental, mas é um frango do Karius, mais um. E é muito difícil, dentro desse prisma, uma equipa resistir perante outra sim, desse calibre. É difícil uma equipa, entre aspas, resistir, não é? Acho que sim, Sim, a eu chave uma. do percebo o jogo que não tu estás a esteve no dizer, mas banco, nem. Sim. Força, Carlos. eu percebo aquilo que estás a dizer, mas eu acho que o Liverpool, apesar de alguma superioridade inicial, fruto também da pressão e da alma que eles conseguem pôr, também da vertigem que muitas vezes que o Klopp mete nas equipas dele, mas eu acho que eles nunca conseguiram deixar o Real numa posição incómoda, estás a perceber? Eu acho que eles nunca conseguiram verdadeiramente deixá-los intranquilos, deixá-los numa posição de poderem a qualquer momento perder o controle das tarefas, o controle daquilo que eles tinham que fazer. E apesar de alguma supremacia, porque a grande dificuldade do Real na fase inicial era não conseguir ligar o jogo, o Luís que não conseguia pegar na bola, o Ronaldo recebia muitas vezes a bola de costas e muito mais facilmente anulável, mas o Liverpool nunca conseguiu deixar o Real numa posição desconfortável no jogo, mesmo depois na fase em que estão igual. Ali eles vão um bocadinho para cima, aumentam outra vez os índices de pressão, etc. Mas o Real nunca fica verdadeiramente desconfortável no jogo. Primeiro porque é experiência, né? O fator experiência para mim, e depois também precisamente por saberem que epá, nós ainda podemos meter este, nós ainda podemos mexer no jogo desta maneira, nós ainda podemos alterar a dinâmica as dinâmicas ofensivas deste jogador, temos aquele, e eles nunca ficaram desconfortáveis no jogo. E acho que a vitória acaba por ser natural, apesar de haver os erros do guarda-redes do Liverpool, mas acho que a vitória acaba por ser natural para aquilo que o jogo foi. Sim, eu penso que a vitória é justa, Concordo. mas penso que as circunstâncias também fizeram com que o Liverpool não pudesse responder muito a essas adversidades. Sim, sim. Realmente perder Salah era como Barcelona perder Messi, como o Real perder Ronaldo. E se virmos dois golos do Real Madrid foram fruto mais de mérito do adversário do que propriamente mérito do Real Madrid, mas o jogo é mesmo assim. Mas penso que o jogo Exato. se estudaria muito a partir das várias incidências
eh, todas ou quase todas sim, a mas favor do Liverpool, porque pronto, a saída do Carvajal não é decisiva para o Real Madrid, está longe disso. Não, claro que não. não, porque ele até, para mim, ele até tinha entrado mal no jogo. O Carvajal Sim, até sim, tinha nem entrado estava mal no muito jogo. bem e o Estava um Nacho tem bocado, um pontapé de primeira estava um muito bocado bom, inconsequente. podia ter marcado. E aqui estamos a Sim, falar que o Liverpool baseia a sua forma de jogar naquele trio da frente, não é? Ou seja, sim, se falha um, além só de já Sim, ser sim, sim, mau a nível estratégico, a nível anímico, eu pelo menos já sim. senti que o Liverpool, pá, não digo que depois mas logo numa fase inicial sentiu a saída do Salah. sim, E isso depois bastante, também bastante. deu muito mais confiança ao Real para cá está, porque enquanto que uma equipa animicamente vai abaixo, a outra vai completamente acima, não é? Sim, sim, sim. Sim, mas e depois, sabes que com o Kroos, com o Modric, o Real também consegue muitas vezes sair daquela pressão e quando a pressão vai perdendo força, né? O Kroos com um passe de 30, 40 metros, geralmente para o lado esquerdo, né? Com o Marcelo que dá muita Uhum, profundidade e faz mais uma vez para mim um jogo incrível, né? Eu acho que o Marcelo muito bom. está numa forma incrível e tanto a saída da pressão, quer com os passos do Kroos, quer com a progressão da bola com o Modric, porque é muito difícil tirar a bola. Acho que o Modric não deve ter falhado um passe, né? Uhum. E tem um nível de decisões certas por jogo tremendo. E tu aí vais perdendo capacidade de pressionar, vais perdendo alguma organização. Estamos a falar desses dois baterem-se com o Anderson e com o Hinaldo, né, que são Uhum. jogadores que são bons, em que o Liverpool tem muito mérito na organização. Tu se fores a ver o gol do Gareth Bale, a bicicleta, o Liverpool está completamente curtinho no jogo, está super bem posicionado, tem os 4 defesas, os 4 médios Sim, sim. e depois um mais um, a equipa está Sim, super exato. curtinha e sofre gol. Porque depois há um Sim, passe, até é do Casemiro, para o corredor e depois no momento do cruzamento está com 3 contra 3 para Não, finalizar. e é assim, O e é um Bale gol que faz com a acontece, bicicleta, mas estão 3 contra 3. e é um gol que acontece, ou seja, o cruzamento, se formos a ver, ele até é feito para trás do Bale, ou seja, o Bale é que tem o mérito de conseguir depois lá chegar à bola, porque o cruzamento não foi bem Sim, feito. Ou seja, sim, mas é como digo, o cruzamento saiu para trás, mas se sai um cruzamento tenso, por exemplo, para um cabeceamento, estavam 3 contra 3 e estamos a falar, estava o Ronaldo, o Bale e o Benzema contra os 3 defesas do Liverpool. A probabilidade de poder ser gol também era grande, estás a perceber? Porque aquele sim, passe claro. para o corredor por cima desmontou completamente aquela pressão, aquele bom posicionamento deles. E isso é, É o próprio quem tem risco. tanta gente com qualidade, a qualquer É momento o faz um gol. próprio. Sim, é o próprio risco da defesa do Liverpool. Por vezes, Sim, quando falha aquele momento, depois tem outros em que está mais vulnerável. Mas pronto, é a forma de pressão deles. E o Liverpool, atenção, o Liverpool sofre muitos golos. E o Real Madrid também. É muito usual o, sim, 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 sofrer e sim. marcar. o Sofrer e Real marcar. até sofre muito mais a nível Sim, estatístico, não é? doméstico. Nível doméstico, sim. Sim, e mesmo no campeonato tem sido muito habitual. Não tenho aqui estatística, mas o Real Madrid sofreu gols em muitos jogos. Muitos jogos. Para uma equipa do calibre do Real Sim, Madrid e dos jogadores, sim, mas isso próprios tem a ver jogadores que têm. com. Sim, mas isso tem a ver muitas vezes com. Esta é uma equipa neste tipo de jogos, assim, tem uma dimensão mental para eles completamente diferente do que jogar contra o Leganes ou contra o Claro, Alavés ou contra esse tipo de equipas, estás a perceber? Eu acho que eles depois claro. estrategicamente também têm um mérito porque o Varane controlava muito bem a profundidade, porque é rápido e mesmo na fase inicial Exatamente. do jogo há duas ou três bolas, duas ou três diagonais bem definidas em que ele consegue ir buscar, consegue compensar às vezes aquele mau posicionamento defensivo porque é rápido e controla bem isso. O próprio Sérgio Ramos, pá, que tem muitos defeitos, etc., mas é rápido, é rápido É. e consegue, naquilo que é a grande vantagem aliás, há um lance já na segunda parte em que ele até se aleija porque faz um corte. Ele tem que fazer aquele corte porque está mal posicionado, com os apoios, etc., mas depois Sim, consegue ir buscar a bola, estás a perceber? No limite, ele até exatamente. fica lesionado. E aí
o jogo ficou muito condicionado. Eu acho que eu estava a dizer há bocado, eu acho que eles nunca tiveram desconfortáveis. Podiam sofrer um gol, etc., mas não estavam desconfortáveis, para mim, na minha opinião. Não estavam. E depois também a experiência veio ao de cima e acho que também houve aqui uma coisa, pronto, além do Salah ter saído, mas vamos colocar isso de parte. Penso que o Milner, não sendo um prodígio, era o jogador com mais assistências na Liga dos Campeões e penso que acabou por ser. Sim. Penso não, tenho a certeza. E o Real Madrid também conseguiu anular muito bem o Milner. E ele é um jogador veloz e por aí também só o Sadio Mané conseguiu sair um bocadinho daquela teia que o Real Madrid armou e muito bem. E para mim o Varane é um central excepcional. Menos experiente, obviamente, que o Sérgio Ramos, mas é um central excepcional. E também faz lá um corte, penso na primeira parte, muito providencial, que podia ter dado gol para o Liverpool. E assim, nós estamos a falar que no momento o Salah estava a jogar no lado do Marcelo, não é? Ou seja, claramente a tentarem aproveitar as costas do Marcelo com a sua subida. Ao sair, houve automaticamente logo a troca, não é? Ou seja, e também ou seja, apesar disso, mesmo assim, depois não se conseguiu aproveitar na sua totalidade, porque são jogadores diferentes, mas cá está, ao tirarmos depois o Saná do outro lado, também o outro lado deixa de criar tanto perigo, não é? Como é óbvio. Ou seja, o Real Madrid depois começou a focar apenas muito mais na compensação do lado do Marcelo. Sim. E depois foi como o Carlos referiu, o Marcelo é um lateral de outra galáxia. Eu só consigo compará-lo mesmo ao Roberto Carlos. Para mim são idênticos. O Marcelo tem uma taxa de boas decisões por jogo grande. Mas o José está a escrever que que a primeira meia hora foi praticamente Liverpool. Eu acho que tem muito a ver também com a pressão, não deixar sair, se focar a primeira fase, estás fresco, estás forte mentalmente, estás numa final, estás estrategicamente definiste que vais tentar se focar ali um bocadinho ou até tentar ficar em vantagem cedo. Mas o Real conseguiu passar ali entre os pingos da chuva nessa fase, assim como no ano passado em Cardiff. Não, mas a Juve não entra significa muito que eles forte, não tivessem depois o controlado. Ronaldo faz um golo. E a Juventus na primeira parte esteve muito bem, esteve melhor que o Real Madrid, na minha opinião, no passado. Porque na primeira parte. O Real mesmo naquela fase de maior domínio do Liverpool, continua sempre a tentar ligar o jogo na mesma, porque lá está, desgasta o adversário, mesmo a ser pressionado, não está sempre à procura da profundidade, não está a bombear bolas para o Benzema e para o Ronaldo, porque ao tentar ligar o jogo vai moendo aquela pressão, aquela vertigem do Liverpool, que era o que toda a gente, era o que todos, é cultural, não é? Tu não podes, o Liverpool não vai ser uma equipa que se vai meter lá atrás em nenhuma. Senão não podes ser treinador do Liverpool, não podes meter o Liverpool a jogar em tratamentos cá atrás, porque os adeptos não querem isso, os adeptos querem que a equipa assuma o jogo, que seja como eles são, com paixão, com vertical, mais vertical, estilo inglês, mais vertical, o Liverpool foi tudo isso, e foi tudo isso, e acho que podia ter tido um bocadinho mais de felicidade, nunca vamos saber do que é que teria sido o jogo, se não tenha acontecido aquilo, mas é futebol, acho que é futebol. E aí o Real é o que o Vasco está a acabar de dizer, e aí o Real é o que também tínhamos falado na semana passada, é a experiência, a maturidade, o estar preparado para essas situações, e depois claro, pelo meio o adversário fica sem o melhor jogador, melhor ainda, pelo meio o adversário oferece-te um golo, melhor ainda, não é? É uma oferta. Mas é mesmo assim. Mas depois é aquela coisa que nós falamos, não é? Fala-se muito do Karius, não é? Oferece o primeiro golo, mas quantos avançados a gente vê que não fazem aquilo que o Benzema fez? Sim, ele tem muito mérito. Eu acho que aqui também vai depois é o jogador ser manhoso e às vezes acho que falta muito isso hoje em dia nos jogadores, estar à busca do erro. Acho que os erros acontecem, mas é só quem os procura.
Tal como o Bale também procurou. Sim, sim, sim. Sim, aliás, o Vasco mencionou agora exatamente isso no chat. Foi paixão contra a matreirice e foi do Benzema. Foi uma matreirice, de certa forma, legal. E depois o terceiro gol foi Sim, sim. um azar Sim, por da exemplo, equipa. Portanto, sim. o guarda-redes também faz parte da equipa. Dar, por exemplo, um exemplo disso da matreirice. Eu faço parte da equipe de juvenis do Barreirense, da equipa técnica, e há ainda uma outra equipa que faz aquilo muito à antiga, que é o central, ou seja, um jogador de campo bater o pontapé de baliza. Ainda há uma outra que fazem isso. E o que é que acontece nesse caso? O que é que nós pedimos aos jogadores? É que eles se encostem ao máximo à frente. Porquê? Porque se o pontapé sai mal, não há fora de jogo. Porquê? Porque o outro está Exatamente. atrás, o guarda-redes está abaixo, o jogador que bateu está abaixo pronto, e os jogadores hoje em dia nem pensam, se calhar não estão muito, entre aspas, chipados para isso. Mas realmente há sempre situações a explorar. Se isto acontece numa final de Champions League, pode acontecer em qualquer jogo. Portanto, sim, Sim, isso é estou de futebol, acordo por isso é que com nós essa chamamos de futebol. matreirice e com essas pequenas, esses pequenos pormenores, esses detalhes, por vezes escapam um bocadinho, que não têm tanta probabilidade de acontecer, mas se não o puxarmos, não acontece certamente. E se o Benzema baixa como normalmente os jogadores baixam, não se teria passado nada. É óbvio. Sim, sim, Sim. sim. Uma questão que se colocou aqui é uma questão o próprio Zidane disse não ser um melhor treinador. Não era o melhor E acho que está taticamente. basicamente taticamente, estamos todos basicamente de acordo. Será o Zidane, isto também entrando um pouco análise de equipa a equipa, será o Zidane a matéria-prima que tem no Real Madrid, um treinador para 3 Champions? Uma questão colocada pelo Sim. Vasco também. Eu creio que naturalmente que não, até nos últimos 2 anos, pronto, houve alguma paixão, mas esta última Champions pareceu um pouco pelo Real Madrid e havia equipas se calhar melhor posicionadas. Pronto, na minha opinião. Eu achei que. Diz, Carlos, diz. Não, é assim, eu acho que as circunstâncias fizeram dele um vencedor de 3 Ligas de Campeões. Tem aquele mérito que ele próprio se assume, é um bom condutor de egos, um bom condutor de homens, não é? Aproveitou, porque ele como treinador praticamente não foi ao mercado, não é? Não construiu equipa, não teve, foi buscar 1 ou 2 ou 3 jogadores para as segundas linhas e nem todos correram bem, mas ele não teve que ir ao mercado, não teve ainda uma grande decisão, uma grande mudança ou até uma grande renovação na equipa. Porque a equipa, este 11 base vem de alguns deles vêm até do tempo do Mourinho, né? Mas Sim, as circunstâncias deram-se 2 campeões. Agora assim, este Real nunca vai ser tão memorável como o Barça do Guardiola, como é evidente. Quem gosta de bom futebol, como é o nosso caso, não vai querer ver esta final e a outra, vai querer ver outros jogos e vai querer entre aspas, copiar ou beber um bocadinho daquilo que é o futebol que outras equipas praticaram, não é? Mas no museu dele em casa estão lá as 3 medalhas e isso ninguém nos pode tirar. Certo. O Real do Mourinho não ganhou nenhuma, não é? Certo, eu por acaso concordo muito com o que ali o Vasco está a escrever no chat. O Zidane é um bom condutor de homens, aproveita muito bem o que é o mais importante no futebol, que é o talento dos jogadores. Né? Eu costumo dizer na brincadeira que pode ser muito bom treinador, mas se tens 11 martelos não vais a lado nenhum. Por exemplo, eu vejo o Nápoles, né? Eu vejo o Nápoles uma equipa, uma verdadeira equipa, muitíssimo, muitíssimo bem preparada. É suficiente, não é? Porque depois vem a qualidade individual, pronto, a qualidade individual dos jogadores, não é?
Mas a nível de equipa, por exemplo, eu vejo o Manchester City e o Nápoles, que para mim são as equipas que eu considero que estão mais bem montadas na Europa, muito superiores ao Real Madrid nesse sentido. Ora, mas o que é que faz a diferença depois? É a qualidade dos jogadores e é o facto do Zidane liderar muito bem uma equipa que é cheia de egos, não é? Quantas equipas excelentes com egos, com jogadores muito bons, reforçadas, apetrechadas de grandes jogadores, conseguiu ou não ganhou nada. Quantas? Muitas, não é? Há muitas seleções, muitas equipas. O que faz ali realmente a diferença é a gestão de recursos humanos do Zidane. Mesmo, por exemplo, o Manuel que ajuda há pouco tempo falava muito bem disso. O treinador é cada vez mais um gestor de recursos humanos e mesmo com a sua equipa técnica. Ele por acaso referiu na entrevista, penso que foi ao Expresso, não se importava que os seus adjuntos soubessem mais do que ele. E ele encaminharia todo esse conhecimento, todo esse know-how das pessoas competentes que ele tinha à volta, que não se importava que fossem melhores ou piores do que ele, para o bem da equipe e para o sucesso. E penso que é muito isso. Quer dizer, o Zidane, tal como qualquer treinador hoje em dia de uma grande equipa, tem um batalhão atrás dele. Não é? Agora, scouting, os jogos ao pormenor, etc. Agora, o que é que está a fazer a diferença no Real Madrid? Realmente é uma equipa também talhada para as eliminatórias, grandes jogadores, como é óbvio, mas realmente eu não vejo ali uma equipa trabalhada, não vejo ali uma equipa bem trabalhada, eu não vejo isso. Ao contrário do que vejo no Nápoles e mesmo nas Juventus e mesmo no exemplo que eu dei do Manchester City. Só que pronto, há depois fatores que levam a que por vezes o sucesso nem sempre os melhores ganham, as melhores equipas. É assim, É aquilo que eu estava a dizer há bocado. Desculpa. Não, eu ia dizer, Sim, força, Filipe, força. Que o Zidane, acima de tudo, não é que seja treinador de Champions, mas é treinador de Real Madrid. Ou seja, um grande jogador que ele foi, dos melhores, ele sabe muito bem lidar com craques. E então ele está no bem ambiente dele. Mas, ou seja, é o contexto Real Madrid, porque se tirarmos ele do Real Madrid e colocá-lo noutra equipa, como o City, com craques na mesma, mas já é diferente. Ou seja, aquele contexto de Real Madrid é que lhe permite chegar à Champions. E se ele é treinador de Champions, eu não creio, mas se é treinador do Real Madrid e juntando isso, ele vai conseguir ganhar a Champions, isso vai. Agora, a parte da equipa poder jogar melhor, vermos um bocadinho mais de trabalho em campo, isso também é algo que eu acho que ele facilmente consegue colocar, basta só rodear-se de pessoas e de permitir que isso depois aconteça. Como vocês estavam a dizer, rodear-se de pessoas que tenham esse conhecimento e que ponham isso em prática. Se em 3 anos ele ainda não colocou, também porque se calhar está neste contexto e vai tendo sucesso assim. Se ele um dia for para outro contexto, se calhar já vai ter que pensar um bocadinho mais em quem tem a trabalhar ao lado dele, porque vai precisar, não é? Numa construção mais solidificada de uma equipa que eu não vejo claramente no Real Madrid. Mas mesmo a maneira de defender. Sempre foi característico um bocadinho por isso também, não é? Sempre foi aquela equipa de galácticos, entre aspas. Sim. Já agora aproveitei, porque entretanto vamos ter que passar para o outro tema, que será o Portugal-Tunísia, mas antes queria que, para vocês, quem é que foram os melhores em campo, tendo em conta que já falamos sobre o caso do Salah e do Cristiano Ronaldo, também já foram destacados alguns jogadores que quase consideraram que foram os melhores, como no caso do Mané, acho que foi, apesar de ter sido derrotado, acho que foi dos mais, toda a gente está de concordar que se não foi o melhor, foi dos melhores. Do Karius não vale a pena falar, porque já foi tudo falado e discutido sobre o que se passou. Quem foram os melhores jogadores na vossa perspectiva? Se calhar começo pelo André. Bem, eu adiantei-me há bocado, falei do Sadio Mané, penso que foi mesmo a unidade mais influente.
posso destacar também, eu penso que o Sadio Mané se destacou mesmo grandemente em relação aos outros, mas destaco o Van Dijk é uma grande contratação para o Liverpool, eu acho. Eu acho que é um defesa central que, mesmo eu fiquei impressionado com o preço por qual foi comprado, mas considero que é um grande jogador e não fez uma exibição espampanante, mas penso que foi muito bom. Do lado do Real Madrid, destacaria o Marcelo. Concordo inteiramente com o Carlos, fez uma exibição fantástica, a atacar, a defender, muito completa. Penso que foi a unidade que se destacou mais e depois talvez destaco o Luka Modric, porque foi mesmo. Não fez uma exibição que se notasse visivelmente, mas ele taticamente realmente é fantástico. Mas a individualidade destaco mais no global do jogo é o Sadio Mané de um lado e do Marcelo do outro. Filipe, não sei se concordas, tens uma visão diferente sobre quem foi assim, melhor? Eu concordo. Apesar daqui, por exemplo, no lado do Real Madrid, cá está, a meu ver e para aquilo também que é o meu gosto e aquilo que dou mais valor, para mim o Modric teve um papel mais importante. Não que signifique que muitas das vezes seja um papel visível, porque muitas das vezes é um papel que nem todos vê, não é? É por aí. Para mim o Modric foi completamente impecável na parte do Real. Carlos? Sim, quem que já tinha dito. Concordas? Já tinha dito há pouco, para mim Modric, o melhor em campo, sem dúvida. Do lado Liverpool, Mané, sim, acho que conseguiu estar mais fiel àquilo que a equipa queria fazer. Agora, no chat, há bocado o Joel estava a falar do jogador, tendo em conta o orçamento, etc. O treinador do ano da Champions, para mim, neste caso, é sem dúvida o treinador da Roma, o Di Francesco, porque o Liverpool, e agora o André falou da contratação do Van Dijk, né? O orçamento, qualquer clube inglês tem um orçamento gigante e a Roma conseguir dominar o Barcelona e fazer o percurso, aliás, eliminou o Barcelona e o Shakhtar, para mim era o outro destaque da Liga dos Campeões, que também é das equipas que melhor jogou, e das mais bem preparadas. Sim, com um orçamento mais baixo, para mim, neste caso, seria ou o Paulo Fonseca ou o Di Francesco, porque foram os melhores, na minha opinião. Agora, na final, o jogador, para mim, Modric e Marcelo. E não nos podemos esquecer, o Carlos, ainda bem que focaste isso, mas eu penso que a pergunta do João Pedro foi mais no jogo, certo, João Pedro? Foi mais direcionada para o jogo. Sim. Pronto, eu tenho um jogador... Eu estava a responder ao Joel, penso que foi o Joel. Sim, também. Claro. Nós também vamos ter agora... Realmente, quase que eliminou o Liverpool, eliminou o Barcelona com, portanto, 4-1, 3-0, tinha que marcar 3 e não sofrer, ou 4 e sofrer 1 e ir a prolongamento, fez o 3-0, e ficou um gol de derrotar o Liverpool. Um gol. Sim. Portanto, estrategicamente eu penso que o Di Francesco, sem dúvida, merece esse reconhecimento. Não tem pouco, mas tem muito menos que os outros, não é? Portanto, o pouco é relativo, pouco não é. Pouco é o Benfica, o Porto, o Sporting tem pouco. E para a dimensão nacional é muito, mas realmente comparado com a Europa é pouco. E a Roma está ali a meio, não é? Está ali a meio. E por acaso estou muito curioso para ver o que é que a Roma poderá fazer no próximo ano com o mesmo treinador. Vai ser curioso, com uma equipa mais bem preparada, por certo, pelo menos do ponto de vista teórico, e será sem dúvida aquele caso a seguir mais interessante. Vamos ver se também no caso da Roma e do próprio Shakhtar, continuando o Paulo Fonseca. Eu termino também com a minha perspectiva. Antes temos uma questão do David, vai colocar via áudio, que é um dos jogadores que mais me impressionou, ele já me vinha impressionar há algum tempo no Liverpool, que é o Robertson, o lateral, que esteve também, pareceu-me a mim muito bem e gostei bastante, não sendo um jogador óbvio,
sim. Naturalmente, Eu acho de que Modric e de Van Dijk esperamos. E para escoceses tem atributos acima da média, não é? Sim, sim. Entanto, o Filipe, creio que eu fiquei sem chat, não sei se fiquei sem som. João? Sim, peço desculpa, caí. Ok. Estás a ver? Tens áudio? Tenho áudio todo, já me estão a ouvir? Já? Sim, Um sim. bocadinho mais, mas sim. Baixo, mas sim. Sim. Baixo dá aqui para resolver. Ok. Mas a questão que eu ia colocar, curiosamente, foi o mesmo ali que o Vasco colocou, que é um bocadinho já a especulação aqui do futebol. Exatamente como o Vasco disse, qual é que será o futuro do Ronaldo, uma vez que ele deixou aquela frase que logo diria aos adeptos. Eu acho que já ganhou tudo que tinha a ganhar. Qual é que poderia ser, na vossa opinião, o tipo de carreira? Eu não sei se o David não estaria a falar do futuro, se calhar em termos táticos ou em termos daquilo que será dentro do jogo, não sei. Não, está o um Vasco, bocadinho aliás. mais. Não, carreira. Sim, Carreira, certo? No sentido Sim, da carreira, não sei. Eu acho que ali é mais um fade para renovar contrato. Não parece que ele tome a decisão de sair de onde está. Não me parece viável, sinceramente. Eu sinceramente, quanto àquela declaração do Ronaldo, atenção que eu gosto muito do Ronaldo, muito. Para mim é o melhor jogador português sempre, a par do Eusébio. Mas eu penso, o Ronaldo tem. Eu entre o Ronaldo e Messi não consigo escolher, portanto, para verem também que eu não extremo nenhuma posição, que são dois grandes jogadores e não há dúvida sobre isso. Mas eu acho que o Ronaldo ali é um bocado Ronaldo, ou seja, a nível de personalidade, ele lança aquela dúvida, porque primeiro o jogo não lhe correu, pronto, não esteve ao nível dele, mas não quer dizer que estivesse mal. Nós do Ronaldo esperamos é um gol por jogo, né? Entre aspas. Eu acho que ele não já se vê também que ele não tem grande simpatia pelo presidente, pelo que dá a perceber. Pronto, e ele gosta de sempre ser o número um. O Ronaldo gosta sempre de ser o mais notado, o mais visto. É da personalidade dele e por isso é que ele também se tornou um grande jogador. Não há nada a criticar. Há, por exemplo, uma história engraçada que eu vi há pouco tempo no bar da Sport TV. Foram lá dois amigos do Ronaldo. Um agora não estou recordado do nome, o outro é o José Semedo, que está no Setúbal. E esse outro... e o José Semedo, foi mesmo o José Semedo, contou uma história muito interessante acerca do Ronaldo, na altura em que ele estava na academia. E esta história vai também ao encontro da ideia que eu quero transmitir, que é... houve um jogador num jogo que marcou 2 golos pela equipa dele. Eles ganharam 3-0, salvo erro, não foi pelo Sporting, foi pela seleção, mas o jogador que marcou era do Sporting. Nas seleções sub-17, não estou bem recordado, sub-18, qualquer coisa assim. E o José Semedo viu esse jogador, e era muito amigo do Ronaldo, o José Semedo, e ele viu esse jogador, deu-lhe os parabéns, parabéns, 2 golos, fantástico, etc. E o Ronaldo deixou-lhe de falar durante uns dias. Porquê? Porque não gostou que lhe tivesse dado os parabéns e ele, pronto, deu-lhe igualmente os parabéns, mas realmente sentiu que foi o número 2 do jogo. E essa história também explica um pouco a personalidade do Ronaldo, que é uma personalidade em que ele é a personalidade, é o número 1, ele quer ser o número 1. E o jogo, como não lhe correu tão bem e se calhar não está assim, se calhar não se sente tão querido como se calhar a personalidade dele exige, decidiu ofuscar um pouco a conquista do Real Madrid num jogo que não lhe correu tão bem, puxando as atenções para ele. Eu penso que foi isso, sinceramente. Mas não estou a dizer por maldade, penso que é mesmo a personalidade dele. De certeza que não o fez por mal, mas não ficou muito bem naquela altura fazê-lo, na minha opinião. Portanto, acho que não há dúvida sobre o futuro dele, sinceramente. Acho que ele vai continuar no Real Madrid e penso que não há grande sustentabilidade nisso, na minha opinião. Okay. Eu creio que até Jorge Mendes já tenha vindo dizer que não ia haver grande novidade
penso eu. Nem Foi mesmo a posteriori no algo estádio, nos positivo. festejos, ele não. Viu-se que. Quer dizer, eu gosto é de sentir isto dos adeptos, ou seja, eles querem agarrar-me, pronto, ok. Nada que ele não sinta, mas é algo que ele precisa de sentir de vez em quando. Porque eu Sim, acho que os Nada jogadores que são, um. eu acho que os jogadores são um pouco como os mortos. Deve ver se eu me explico. Eu acho que há muita gente que é muito valorizada depois de morrer. Eu acho que os jogadores são muito valorizados depois de jogar, depois de terminarem a carreira. Eu acho que é um pouco assim, eu acho que é um pouco também do ser humano, E depois porque chega nós do andamos clube em cima também. disto todas as semanas. Vemos o Ronaldo 2 ou 3 semanas mal, é pá, afinal não é assim tão bom. Ou afinal, é pá, pronto, acho que é muito por aí. Mas vendo os números que o Ronaldo faz, quer dizer, no fim da carreira, qualquer pessoa tem que dizer que ele foi, né, um dos 10 melhores do mundo sempre, como é, no mínimo, no top 10. muito bem. Não sei se Carlos e Filipe querem acrescentar algo. Eu concordo com o André, Não, acho que ele não vai sair pelo menos este ano. Para o ano, talvez Estados Unidos, vai acabar em grande. Em Hollywood, se calhar. não, Portanto, acho que ainda vai demorar. Acho que ainda vai demorar Eu mais também 2 ou acho que 3 sim, anos. eu estou de acordo com o Carlos, eu também acho que sim. Eu tenho a perspectiva que o Ronaldo vai ao Mundial do Qatar e ainda pode ir a outro. Vamos ver. como treinador ou jogador? Não, jogadores. Ao Qatar pode ir Ok, ok. perfeitamente. Terá Sim, 37 sim, anos. sim, sim. Atenção. A forma como ele, a forma como ele trata de si próprio e leva-me a querer perfeitamente isso. Não sei. Pelo menos ao do Qatar penso que sem dúvida. Pois, O Penso que Roger não sei se Mila, querem acrescentar. o Roger Mila com 41 marcou sim. um gol contra a Rússia. Por isso não se sabe. Sim, Sim, sim. mas não sei se ele chegará a 2026, não sei. Aí concordo um bocado com o Vasco, não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. 41 anos. Vamos ver. Espero que sim, espero que chegue e ainda marcar golos. Mas sabes Vamos ver. que com a personalidade dele, como tu disseste, não sei até que ponto, quando ele começar a sentir ele próprio, para nós, ele até pode render Pois. sempre, mas quando ele começar a sentir que não está já a conseguir render aquilo que é o desejo dele, e o desejo dele é Exato. sempre render um alto nível, eu acho que ele não vai querer Sim. continuar. Ou seja, ele vai querer sempre ser o número um, Aliás, eu acho que independentemente de onde está. Se ele, quando começar a ver que já não está a conseguir dar resposta, porque o corpo é mesmo assim, não é? Vai chegar a uma sim. altura que não vai permitir. Quer ser o melhor, vai querer ser o melhor no outro lado. Não é isso, É isso Filipe? mesmo, é isso mesmo. Se Também concordo, também concordo. no máximo, cá está, ele não acaba logo a carreira, há de mudar para ser o número um noutro determinado sítio, mas depois, mais cedo ou mais tarde, depois há de acabar e esperemos que acabe bem e há de viver sempre do futebol, que é mesmo assim. Exatamente. É, na minha opinião também. Isto, atirando assim um pouco a futurologia, acham que o Cristiano Ronaldo poderá fazer outro papel em campo? Se calhar que lhe permita estabilizar mais, à medida que o corpo não for respondendo tão bem, correr menos, fazer menos picos, ou será sempre aquele jogador que vai levar ao máximo e vai acabar que já não conseguir correr mais? acho que os últimos 2 anos, principalmente, já nos trouxeram um outro Ronaldo. Já Sim, dedica de jogar com os Alavés e assim para poder estar em forma nos jogos de maior impacto mediático, não é? Já, os últimos 2, 3 anos já trouxeram um Ronaldo diferente. Embora eu não, acho que mas a questão acho que foi mais no não sentido vai dele ser nessa um. posição, não? Ó Carlos, acho que, não sei, o João é que pode esclarecer, mas Sim, eu senti que a pergunta a foi mais posição, acho que todos nós. mudar a Sim, mas acho que posição a de posição, acho acordo. que todos nós já percebemos que ele vai Sim, ser aquele já, jogador que cada vez vai exatamente. jogar nos últimos 20, 30 metros, onde ele De é cadeirinha, efetivamente né? Entre letal, não é? aspas. De cadeirinha, não é? Entre aspas. Sim, sim. Sim, no sentido Ele de tem uma mais sido evolutivo posicional e e não natural. tão. Sim, sim, sim. Sim, aliás, por isso é Exatamente. que tanto se fala que a seleção tem que jogar com dois na frente, porque ele não pode jogar lá sozinho, etc. O Real ele rende muito mais que o Benzema, etc. Já essas questões, ele estar ali nos últimos 20, 30 metros, precisamente para potenciar o poder de finalização dele, não é? Exato, exatamente, exatamente. Temos agora que passar para o segundo tema,
há mais ou menos 35, 40 minutos, sobre o Portugal-Tunísia. Primeiro, digamos, jogo de preparação para o Mundial. Não teve, o Fernando Santos não teve a equipa toda disponível, não jogou nem de perto nem de longe, porque ele provavelmente será a equipa titular. Viu-se, se calhar, alguns jogadores não de forma desejada. 10 ausências de campeões europeus em relação a esta nova convocatória, se bem que com muitas caras novas e muito sangue novo. A pergunta que eu faço é, na leitura geral do jogo, basicamente o jogo teve duas partes muito distintas. Há motivos de esperanças de que haja uma boa posição no Mundial, ou ainda há muito trabalho a fazer? Começo pelo Filipe. O que é que achas, Filipe? É assim, eu por acaso trabalho a fazer há sempre, principalmente por muita. Ou seja, estamos a entrar numa fase em que os jogadores estão. Ou seja, andámos numa fase de seleção em que os jogadores foram sempre os mesmos durante muitos anos. Agora estamos numa fase já em que estamos a renovar aos poucos. Trabalho a fazer há sempre, principalmente porque a maior parte deles joga quase todos em clubes diferentes. Só de Portugal, penso que tenhamos 5 jogadores a jogar em Portugal, em que o único clube que tem mais do que um é o Sporting. Ou seja, adaptações vai ter sempre que fazer, vai ter que haver sempre muito trabalho. Achei que houve coisas positivas, coisas negativas. Ofensivamente, achei a seleção com uma muito boa dinâmica. Apesar deles não jogarem juntos, a qualidade dos jogadores, principalmente ali, vou falar mais de Bernardo Silva, João Mário, os jogadores mais criativos e que conseguem jogar em qualquer zona do campo. Acho que são claramente jogadores que podem dar muito à seleção e podem surpreender. Agora cá está, ainda é cedo para. Acho que as outras seleções, mesmo assim, encontram-se mais preparadas do que a nossa, principalmente quando falamos mais da Alemanha, da própria Espanha também. Mas acho que há muito trabalho para fazer, o Fernando Santos vai ter que trabalhar muito, mas já gostei. Já senti a seleção a jogar um jogo um bocadinho diferente do que aquilo que estávamos habituados. É um jogo já muito mais vertical, mas com qualidade, procurar ter a bola, mas ser objetivo, não trocar a bola só por trocar. Ou seja, prevejo um campeonato bom, um campeonato onde a gente mostre qualidade, principalmente individual, dos nossos próprios jogadores, mas ao mesmo tempo vejo ali algumas peças que claramente não estão ainda preparadas para neste caso, para um campeonato do mundo. Carlos, se quiseres, está à vontade. Não, eu acho que o nosso principal problema está identificado já dos últimos meses, acho eu. Acho que defensivamente, o próprio selecionador falou disso ontem, defensivamente estamos numa fase muito difícil. Acho que tem muito a ver também com aquilo que o Vasco escreveu no chat. Acho que individualmente temos muitos problemas para resolver lá atrás, tanto nos laterais como nos centrais. A questão da idade, a questão das vivências competitivas que alguns jogadores foram ter desde o europeu para cá, né? E depois o próprio meio campo, né? O William acho que não está num bom momento, quer em termos físicos, por ilusões que teve, etc. Quer até se calhar em termos anímicos, em termos de confiança. E no processo defensivo, na transição, etc., nós temos ali algumas dificuldades. E quando o jogo parte, e quando quebrámos ali um bocadinho até em termos de foco, os adversários conseguem facilmente entrar no nosso último terço e às vezes até em superioridade numérica. E isso é que neste momento é um bocado aflitivo. Eu acho que é nisso que eles, com certeza, que o Fernando Santos vai incidir o trabalho, porque foi uma das coisas boas que nós tivemos no europeu. Foi coesão defensiva, né? Muitas vezes até nos faltava capacidade para esticar um bocadinho, para empurrar o jogo um bocadinho para a frente, e acho que até acabou por
causa disso que depois o Renato na altura entrou na equipa, porque precisamente precisávamos de alguém que levasse e que ganhasse metros, porque nós defensivamente estávamos bem e neste momento eu acho que é o nosso calcanhar daqueles, neste momento para mim. Sim, é assim, eu penso que Portugal esteve bem, sinceramente. Não entro por uma onda, como se costuma entrar, de catastrofismo, etc. Eu penso que Portugal esteve bem. É óbvio que, como estamos a cerca de, penso eu, 18, 17 dias do Mundial, é óbvio que é agora portanto, é agora a altura ideal para fazer experiências. Notei, por exemplo, que não estou a falar a nível de qualidade no seu todo, mas penso que claramente o Rafael Guerreiro está muito menos preparado do que o Mário Rui, até porque o Mário Rui vem de uma escola Sarri tremenda. Penso que o Mário Rui mostrou estar mais bem preparado, até fruto do que o Rafael Guerreiro, do azar que ele teve esta temporada, em que não pôde jogar muitas vezes. Aliás, penso que só jogou 4 jogos neste ano civil. Penso que o Rubem Dias esteve muito bem ao lado do Pepe. Penso que realmente já tivemos duplas mais consistentes e vigorosas, mas é normal, porque o Rubem Dias acabou agora de fazer estreia pela seleção e penso que é normal não estar muito rotinado, nem estar a um nível que se exige se calhar no Mundial, mas penso que não se focou aqui um aspecto a nível defensivo. Isso foi muito importante e isso notou-se no primeiro gol. O Ricardo é um excelente jogador, um lateral lá moderno, como eu gosto, mas realmente não esteve muito bem defensivamente. Ofensivamente esteve excelente, com o Bernardo Silva a fazer aquelas incursões quando estava na direita, que esteve quase sempre, a fazer aqueles rachos pelo meio, ou seja, a oferecer mais jogo interior para a projeção do Ricardo na lateral. Penso que isso foi muito bem feito. Agora, defensivamente, mesmo no primeiro gol da Tunísia, ele está demasiado basculado para o meio e a Tunísia faz o golo, pronto, também com mérito, fez uma grande jogada, mas foi um erro muito crasso do Ricardo. E penso que o Mário Rui, em campo, a equipa e com o Ricardo na outra lateral, caso seja ele o preferido Fernando Santos para ser titular, penso que a equipa vai equilibrar mais, na minha opinião. Mas eu gostei muito de Portugal, eu penso que foi o Filipe que disse, ofensivamente esteve muito bem, a equipa portuguesa esteve mesmo muito bem, esteve com boa dinâmica. Na minha opinião, João Mário e Bernardo Silva é para manter essa dupla, completamente. Tiveram uma dinâmica fantástica e oferecem muito jogo interior à equipa. O William não esteve muito bem, já agora só para rematar, o William julgo que não esteve muito bem. O Adriano, penso que esteve ao seu nível. Penso que aqueles meses que ele esteve fora não influenciaram muito. Se calhar até está a beneficiar um pouco com isso, porque está um pouco mais fresco. Mas penso que o 4-3-3 até está bem oleado e ele e o José Farir do 4-4-2, mas penso que Portugal vai manter o 4-3-3 com o Ronaldo numa ala. Bernardo Silva ou Quaresma noutra, dependendo se o Fernando Santos quer mais jogo anterior ou não. Eu penso que o João Mário atrás do André Silva é essencial, porque ele é um jogador muito inteligente e esteve mesmo muito bem. Eu acho que Portugal vai jogar em 4-4-2. Acho que o Ronaldo vai jogar com o André Silva na frente. Eu acho que sim. Não digo eu acho que neste momento o Ronaldo desequilibra muito a equipa se estiver no corredor. Terias que fazer ali muito mais sim, terias que fazer uma dinâmica diferente defensiva. Sim. Diferente, e acho que ele vai jogar com o Bernardo, um outro médio ala, se calhar equilibrador, que também consiga jogar por dentro, o João Mário, possivelmente. E depois acho que fatalmente vai ser o William. O William na manga para. Sim. Sim, sendo que o William, Bruno Fernandes, o William Adrian, o William João Moutinho, será qualquer coisa assim desse género. Mas, sim, e o 4-3-3 vai jogar com os dois na frente. Sim, e estando o 4-3-3 também relativamente bem mecanizado, pode perfeitamente
Sim, por alternativa, estratégia ou sim. pelas vicissitudes do jogo, podem alternar, porque isso também é um número. 4-3-3 e 4-4-2 são números, não é? No fundo. Sim, eu acho Sim, que a felizmente a dinâmica de funcionamento é comum. nossa seleção está preparada e tem os jogadores indicados, ofensivamente principalmente, para criar diversas dinâmicas, ou seja, quer uma dinâmica mais de mobilidade, onde há muita troca posicional, onde há muitas rupturas, tudo, muitos apoios, como também ter Sim, sim. uma estrutura mais fixa, como o 4-3-3, por exemplo, onde claramente, por exemplo, jogadores como o Quaresma, como o próprio Gelson, quando entrar, eu acho que encaixam um bocadinho com mais facilidade. Eu acho que vai tudo depender do momento do jogo, daquilo que o Fernando Santos também quiser para o jogo. Temos peças fundamentais, que vão ser. Mas o. Diz. Sim, sim, sim. Estava só para referir aquilo que o José estava ali a falar. Eu acho que se tiveres o Bernardo e o João Mário, pode ser o André Silva e o Ronaldo na frente, mas como tens dois médios como o Bernardo e o João Mário, vais ter sempre bola. Não vai ser uma equipa só de vertigem. Vai ser mais de posse e menos Esses de meninos querem, transições. acho É que esses isso? meninos querem ter bola. Sim, sim. Acho que com eles fatalmente vais ter bola. Sim, Tens mesmo de ter, não consegues mudar isso. E eu Mas desculpa, acredito Felipe, que. interrompi. Não, e eu acredito, por exemplo, cá está, este teste contra a Tunísia, claramente, acredito que tenha sido muito para também preparar a equipa ao jogo com o Irão e com o Marrocos. Principalmente porque uma postura muito mais de uma pressão mais ofensiva, logo, uma transição defensiva muito forte lá na frente, uma pressão, ser uma defesa pressionante, com o William a defender muito à frente, ou seja, praticamente ganhar a bola em zonas mais avançadas, e aí é preciso jogadores com um bocadinho mais de criatividade, um bocadinho mais de controle de bola, como Bernardo Silva, o próprio João Mário. Se calhar num momento contra uma Espanha, se calhar aí já ponho já a possibilidade se calhar do 4-3-3, possivelmente, um bocado um jogo mais de diferente. transições, talvez. Sim, talvez. Porque Mas, eu acho que nós. Mas Diz. sim, não, conclui, Filipe, porque eu só ia referir que eu penso que o empate acaba por surgir mais com mérito da Tunísia do que de mérito de Portugal. Mas já lá vamos falar sobre a Tunísia, se o João assim decidir. Mas também deixem-me só dizer uma coisa: não foi boa a reação à perda de Portugal, não foi boa a reação à perda, as transições defensivas julgo que não foram boas, e a Tunísia foi muito forte nisso, e ao mesmo tempo, deixou a nu essa fragilidade, claramente ainda pode ser melhorada através do treino, etc. Mas claramente a Tunísia, por mérito dela, fez grandes transições ofensivas, mas por outro lado, também houve mérito de Portugal nisso. E penso que é um dos aspectos sem dúvida a melhorar. A transição defensiva não foi boa. Mas sabes que, é assim, pelo menos foi o que me deu a entender, é que o Fernando Santos, ao querer ganhar a bola tão à frente, o William fica em zonas muito avançadas no campo. E depois, Sim, e ou isso seja, se os aconteceu nossos. porque a Tunísia estava a querer sair por trás, a Isso sair mesmo. mesmo a jogar. E depois, se os nossos laterais ficam ou seja, muitas das vezes quando estamos a atacar, os dois laterais avançam. E se o William tem que estar já numa posição muito mais ofensiva para depois, para a transição defensiva, tentar ser mais eficaz, os dois centrais depois acabam às vezes por ficar um bocado longe do centro de jogo. E o que é que acontece? Mal a Tunísia passava o primeiro momento de transição, depois já era muito mais Primeira fase fácil. de pressão. É. Exatamente. Sim. E, Concordo. ou seja, essa para mim a distância entre centrais e o William tem que ser. O William até pode estar mais à frente, mas tem que haver um equilíbrio de um dos laterais, pelo menos, para dar uma coesão mais atrás. De três Penso jogos, que o pelo Mário menos. Rui, penso que o Mário ofereceu mais isso, na minha opinião. Sim. E também, ou seja, Até também porque, até porque o primeiro golo, Filipe, desculpa, até porque Diz. o primeiro golo, portanto, é mais para o lado esquerdo da Tunísia, mas a jogada desenrola-se no lado direito, ou seja, no lado esquerdo português, do lado do Rafael Guerreiro.
Pois. Porque mesmo com o Quaresma a jogar do lado esquerdo, não há tanta necessidade do Mário Rui acabar por subir. Ou seja, depois é que mudou. Eu acho que, cá está, isto depois tem que ser também leitura um bocado do Fernando Santos, pelo menos é a minha forma de pensar. Se eu tenho um extremo que é mais posicional, como o Quaresma, eu não gosto muito de ver o Quaresma a vir fazer jogo interior, mas, ou seja, eu vou jogar com um lateral, se calhar que não suba muito. Um lateral que dê mais equilíbrio e no outro lado do contrário, que eu acho que o Ricardo encaixou perfeitamente com o Bernardo Silva nesse aspecto. Sim. Também fiquei com essa ideia, com essa sensação. Eu acho que qualquer jogador encaixa com o Bernardo Silva. Sim. Sim, A questão. À volta dele todos jogam mais. Verdade. Eu vou colocar aqui uma questão que se calhar pode gerar alguma discordância, mas estamos basicamente toda a gente a elogiar. O João Mário fez um bom jogo. Não aquilo que nos tem vindo a habituar nos últimos tempos, infelizmente, se bem que melhorou um bocado a Inglaterra, mas Bruno Fernandes também está convocado, não teve neste jogo, mas creio que também foi um dos melhores da Liga Portuguesa. Poderá estar também em cima da mesa para entrar numa equipa, no meio campo parece mais equilibrado do que do Euro. O Adriano também dá alta consistência. O William, esperemos que suba um bocadinho de produção, porque também não temos ali grandes alternativas, tendo em conta que o Danilo não está. Rubem Neves era um jogador um bocadinho diferente desses dois. Um trinco um bocadinho diferente, talvez, ou jogar um bocadinho mais à frente. Sim, pois, a questão é que foi algo, há preciso se calhar melhor, não foi eleito melhor jogador do Championship, mas acho que basicamente toda a gente considerou que foi. Faz uma época gigante, né? Aos 42 jogos, 3.622 minutos, 6 golos, não sei quantas assistências. Era um médio diferente. Muito influente no processo ofensivo do Wolves. Eu percebo a proteção ao grupo do Euro, etc. Eu percebo a proteção ao grupo que ganhou o Euro, etc. Manter a base, manter aquelas dinâmicas grupais, etc. Mas o Ruben Neves também tinha aqui. Sim, na minha opinião. A minha confusão que me fez apenas foi um bocadinho mais, ou seja, deixar um Ruben Neves, por exemplo, de fora, não é? E convocar o Manuel Fernandes, que bem ou mal já está numa fase descendente, como é normal também devido à idade. Mas também fez uma excelente época. Também fez. Sim, não põe isso em causa, mas comparando. Mas o Fernando Santos claramente é um treinador que prefere o patamar de idade e de experiência, ele prefere ter uma equipa muito mais experiente, ou seja, pelo que eu estive a ver, a média de idades da seleção é mais ou menos de 27, sendo que ou seja, quanto mais descemos no campo, mais a média de idade sobe por setor. Mas também temos que ver que, não se esqueçam, que foi um plantel, não é? Não foram 16, foram 23. E desses 23, vocês sabem que vão ser usados quê? 15, 16 ou 17, 16, 17. Penso eu. Mas pronto, pode não ser assim, mas já há sempre ali uma base que vai jogar muito mais, como é lógico. Eu acho que o Manuel Fernandes vai ser o jogador de campo que tem menos probabilidade de ser usado, na minha opinião. Na minha opinião, penso que será isso. Tal como o Manuel Fernandes. Diz, André, desculpa. Tal como o Beto na baliza será a terceira opção, julgo. E talvez o Bruno Alves também, no sentido de. Eu olho muito para a chamada do Bruno Alves, muito para cá está, aquele relacionamento de grupo já, de espírito de seleção, tudo. Mas também não há muitas soluções, se calhar para aí. Pois, atenção que esses jogadores também são importantes, não é? Porque, acima de tudo, fazer um bom balneário é fundamental também. Sem dúvida. Sim, falou-se de Neto e falou-se também de Rubén Vezo para a defesa. O Rubén também fez uma boa temporada em Espanha e pronto, o Neto se calhar não tão bom como outras temporadas, mas pronto. José Fonte na China, Bruno Alves em Glasgow, na Escócia, campeonatos muito menos, consideramos nós, pelo menos, menos competitivos. Mas a verdade é que neste setor, e o Vasco há bocado tinha referido,
será se calhar, e aliás já também acabamos por referir que o setor mais preocupante será a defesa, principalmente a parte central. Parece que as alas estejam mais ou menos bem entregues, principalmente à direita, porque temos várias opções mesmo que não tenham sido convocadas, como o Nelson Semedo, por exemplo, mas parece de facto a área mais preocupante. Não sei se concordam a esse nível. Neste jogo pareceu-me que a defesa teve relativamente bem, apesar dos 2 golos sofridos. O primeiro gol foi um erro, sim, de grave. O segundo foi parece-me ter sido o José Fonte a colocar em jogo Sim, mas o segundo é o ali avançado, mas uma gostei da falha, dinâmica Pep. Sim, mas, segundo é uma mas, falha na subida mas, para a segunda bola, na linha defensiva. mas deixem, Sim, mas falhou deixem-me ali, falhou ali. deixem-me dizer que a Tunísia tem muito mérito e a Tunísia surpreendeu-me. É uma equipa muito bem preparada. A Tunísia está no grupo com o Panamá, no grupo G, com o Panamá, Inglaterra e Bélgica, mas julgo que poderá surgir aqui uma surpresa por parte da Tunísia. A Tunísia é uma equipa muito, mas mesmo muito bem preparada. Eu também gostei. Sim, sim. Surpreendeu-me bastante. Penso que foi, é como eu digo, obviamente, quando há um golo, há sempre mérito de uma equipa e de mérito de outra. Pelo menos do ponto de vista teórico. Mas de facto, penso que foi muito mérito da Tunísia. A forma como, Sim, portanto, sim. o facto de Portugal ter sofrido, primeiro, ter sofrido os golos é muito mérito da Tunísia. Primeiro é uma seleção que sai a jogar desde trás, o que eu aprecio muito. Sai a jogar desde trás, muito, pá, arrisca, até houve lá o lance em que o guarda-redes faz um passo mal. Penso que, não sei se é o Bernardo, não, penso que é o André Silva. A bola vai ter com o André Silva, o remata de primeira e falha, penso que foi isso. Mas é uma seleção com muitos princípios de jogo e eu gostei mesmo muito da Tunísia. E penso que também podíamos falar da Tunísia, assim adiantávamos já uma seleção para falar para o Mundial e também dar o mérito portanto não foi remontada, mas estava a perder 2-0 e acabou por empatar 2-2. Assim, Sim, nós iremos falar Mas o da mérito Tunísia como último tema. Encerrando agora também da seleção, Filipe, ias falar? sim, e é só, por exemplo, nós falando do segundo gol, para mim é um aspecto que eu acho fundamental. O segundo gol surgiu de um livre que foi feito, foi uma falta do Mário Rui, que ele fez, para mim, desnecessária. Ou seja, e nós temos que ter muita atenção a isso no Mundial, porque principalmente com equipas que mesmo assim estão sempre à espera de uma bola parada, que vamos ter provavelmente o Irão, o Marrocos, que hão de querer aproveitar as bolas paradas que eles tiverem. Nós não podemos estar a cometer certos erros, principalmente de jogadores que já têm bastante experiência. Ou seja, cá está, acho que é importante a gente evitar esse tipo de comportamentos. Mas em relação a Portugal, acima de tudo, pronto, percebemos claramente que vão adotar um estilo de jogo muito mais ofensivo, tentar dominar o jogo, mas com muito mais mobilidade, pelo menos Sim. perante equipas semelhantes à Tunísia. Sim, e com Pronto. muitas cautelas. Portugal terá muitas cautelas porque é o estilo do Fernando Santos. E assim foi no Euro. Assim foi. Uma equipa E que gosta de arriscar pouco. Os jogos de Portugal eram muito pastosos, entre aspas. Era muito à base da segurança defensiva. não É a minha podemos opinião. cair portanto, naquela questão de demasiada posse e mastigar o jogo, circular a bola, fazendo lembrar se calhar o Porto do Lopetegui, Não, eu devido a gostei essas muito. cautelas. Uma das coisas que eu gostei foi claramente. Cá está, o Fernando Santos, há uns tempos, a seleção, o futebol que praticava era muito aquele jogo de. Até fazia posse, mas era uma posse muito exterior, ou seja, nunca procurávamos o jogo mais interior. Eu gostei muito de ver, e nesse aspecto, para mim, o William teve muito bem. Foi no jogo mais vertical, mas um jogo vertical de passe rasteiro, de procurar jogar com o André Silva, com o Bernardo Silva, que vinha muitas vezes, o João Mário. E era coisa que não se via antigamente na seleção. Mas também é devido às características dos nossos jogadores agora, que temos muito mais esse tipo de oportunidade.
se vai ser sempre assim, pá, isso já não sei, nem posso garantir. Mas pelo menos eu já gostei dessa pequena mudança. Já achei um jogo mais objetivo, acima de tudo. Carlos André, não sei se tem alguma coisa também a acrescentar relativamente a esta questão. Não, Se não, acho que é finanças vão manter assim. é confiar, acho que é confiar agora no trabalho que a equipa vai fazer agora também quando fecharem o grupo, quando tiverem todos, porque até agora também o estágio era iam treinar, depois iam cada um para as suas casas, etc. Ainda não há ainda aquele foco e a intensidade e a dinâmica do trabalho, de certeza que também neste momento também tem muito a ver com a recuperação física, aumentar índices físicos, etc. Eu acho que também temos que confiar um bocadinho no trabalho que a equipa técnica vai fazer agora. Quando o grupo estiver fechado, a forma como vão encarar estrategicamente cada um dos jogos, já dos jogos amigáveis e depois da fase final, e confiar, porque eu acho que o nível do Mundial vai ser elevado, as dificuldades vão ser grandes, acho que não vai ser um Mundial de equipas de coitadinhos, de grandes goleadas ou de grandes desequilíbrios. E temos de estar preparados, temos que também confiar no trabalho. Eu acho que em relação ao europeu temos 2 ou 3 jogadores muito melhores do que o que tivemos no europeu, muito melhores, que nos dão outra capacidade ofensiva principalmente, e temos que confiar agora no trabalho que eles vão fazer nas próximas semanas. Sim, não há muito a fazer já. No que concerne a estilos de jogo e mudanças e variações táticas, não há muito, não há muito para fazer. Em 2 semanas não se faz muito, mas faz-se muito. Não se faz muito, mas faz. Ou seja, lá está, as seleções não estão habituadas a estar muito tempo juntas, não é? As equipas nacionais. E agora, Sim. quer dizer, nestes 15 dias, né, 2 semanas mais ou menos, a base já lá está, já lá vem da fase de qualificação de todas as seleções. Agora é melhorar, potenciar e depois estrategicamente também é mais a vertente estratégica que entra, mas estes dias será importante para os selecionadores para limarem arestas, como se costuma dizer, mas realmente as bases já não vão mudar muito. Não é? É ali um jogador aqui, outro lá, mas os sistemas e as dinâmicas não terão de ser muito diferentes das que vêm. Aproveitando essa questão que estás a levantar, André, e também aproveitando uma pergunta do José Luís, que eu vou estender para mais um jogador, qual será exatamente nesse tipo de dinâmicas e rotinas o peso de uma lesão a meio da competição? Por exemplo, André Silva ou William Carvalho, que não têm portanto, substitutos lógicos ou suplentes lógicos no plantel, como Éder ou Rubén Neves, como já falado. Como é que o sistema tático alternativo... No caso do André Silva, a opção é, por exemplo, jogar com o Gonçalo Guedes e com o Ronaldo, por exemplo. No caso do William, será que sempre passar pelo Manuel Fernando ou pelo Adrien? Também tem dinâmicas de meio campo mais defensivo. O Manuel Fernando acho que jogou grande parte da época também a 6, digamos assim, 6 entre aspas. Mas claro, ele jogou mais à frente, ele jogou como atrás do ponta de lança, o Manuel Fernandes, e às vezes a extremo. Sim, mas acho que ele adiantou-se no campo. Já tem um passado de jogar em posições defensivas. Isso acho que vai ter que passar por aí, o Adrien também. E no caso da frente acho que só mesmo o Gonçalo Guedes. Acho que é o que também tem, já, por exemplo, no Benfica, quando ele arrebenta para a transferência é quando ele jogou como segundo avançado, quando jogou na frente, como um dos avançados. E aí seria Cristiano Ronaldo o jogador mais avançado? Gonçalo Guedes atrás? Sim. É sempre uma possibilidade. É os dois. Numa situação dessas, acho que são a única. Nós no europeu jogamos muitas vezes com o Nani e com o Ronaldo na frente. Acho que é por aí a ideia deve ser a mesma, de certeza. Sim, eu penso que há múltiplas possibilidades. Múltiplas. Temos Gonçalo Guedes, ainda que não esteve neste jogo, e penso que há muitas possibilidades. Também, se calhar, vai depender muito da estratégia de cada adversário, do que cada adversário exige. Por exemplo, eu ao ver Portugal com a Tunísia, estava a visualizar
o lateral esquerdo tunisino, que era, eu tenho aqui o nome dele, o Malou, até saiu ao intervalo, mas realmente estava a fazer uma exibição fraca e curiosamente é quando o Quaresma passa do lado esquerdo para o lado direito que há o desequilíbrio. Portanto, e há jogos, e o que é que isto significa? Significa que há jogos que vão exigir um jogo mais vertical, ou mais, peço desculpa, vai exigir um jogo mais pela ala, não é? Mais pelas bandas, e há jogos que vai exigir uma dinâmica de jogo interior mais forte. E também é vendo os pontos fortes e fracos dos adversários que vai definir muito isso. Nós por vezes esquecemos isso. Esquecemos que por vezes um jogador está mais, por exemplo, está com num estado de forma melhor do que o outro. Só que por vezes também temos que ver que os treinadores usam se calhar esse outro que teoricamente não está em tão bom estado de forma pelas características que ele oferece ao jogo e pela variante estratégica que ele pode oferecer, mais no sentido do outro, não do outro estar melhor do que ele, mas pelo adversário não ser tão bom em determinados contextos. Não é? E portanto isso também vai depender, acredito que a estratégia também vai definir muito os 11 e etc. É assim, certeza que eu aqui. a equipa técnica antecipou esses cenários todos, não é? Sim, exatamente. Naturalmente. Para não ir o Rubén Neves, não ia só com um 6. Tanto que pode surgir um duplo pivô defensivo. Não é provável, mas pode surgir. Por exemplo, João Moutinho Adriano, não sei. Eu aqui até coloco duas questões. Uma é, eu também, independente, se houver uma lesão, eu acho que nós temos um grupo, principalmente na parte ofensiva, temos um grupo de jogadores inteligentes, ou seja, que facilmente adaptam-se a uma circunstância de não ter um André Silva, e mesmo entrando, cá está, são opções sempre válidas, essas que vocês disseram, de substituições diretas. São jogadores inteligentes que eles facilmente se adaptam, quer com a entrada do Gonçalo Guedes, o próprio Bernardo Silva. A mim o que me preocupa um bocadinho mais é se não é tanto o jogador como, por exemplo, o André Silva, mas perdermos um jogador por lesão como o João Mário, como o Bernardo Silva. Para mim são mais importantes que o nosso próprio ponta de lança, que é o André Silva neste caso. Sim, até porque o ponta de lança depois pode não haver essa figura e haver um avançado móvel e logo outro por trás dele que faça uma dinâmica se calhar diferente e até melhor, porque se calhar o adversário não está à espera, não é? Eu, por exemplo, gosto de dois avançados, um falso avançado, é o 9,5 vá, e um avançado à frente dele, em que os dois façam uma dinâmica muito forte e imprevisível. Isso é que também dá aquele que é de especial aos jogos das equipas, que é a criatividade e a imprevisibilidade. Se calhar até pode ser bom em certos jogos, não usar o André Silva, quem sabe. Usar dois avançados mais móveis e vagabundos, entre aspas, a fazer uma dinâmica fantástica entre eles, né? Para trocar as marcações contrárias. Sim. Vamos ter que avançar agora para o último tema, 10 minutos, para uma pequena análise à seleção da Tunísia, que acho que foi uma seleção que surpreendeu pela positiva, apesar de estar ainda na preparação, faltam 18 dias para o Mundial ou do género, mas de qualquer das formas a ideia de jogo dava clara que não vai jogar um futebol, se calhar que estamos habituados a equipas não querendo chamar de ser liga, mas pronto, que não sejam candidatas sequer ao grupo. Aqui Portugal e Espanha serão aquelas a qual se deposita mais esperança em avançar, mas a Tunísia, no caso do grupo da Tunísia, peço desculpa, de Inglaterra e da Bélgica, serem aquelas equipas favoritas, mas a Tunísia tinha uma boa ideia de jogo. A minha questão é, será que tem artistas para este tipo de música? Será que tem jogadores para conseguir implementar essa ideia em tão pouco tempo? Sim, primeiro é bom referir que eles não têm estrela deles. Não têm estrela deles, que é o Muzakni, que joga no Qatar, no Al Duhail, salvo. O Muzakni é realmente um jogador fantástico. Fantástico. Eu já ouvi jogar 3-4 vezes, já tinha boas referências dele
e fiquei deliciado quando o vi jogar. Eles também têm outros lesionados. Têm outros lesionados. Mas realmente eu olhei para a equipa deles e vejo ali jogadores muito bons, mesmo muito bons, e fiquei surpreendido por isso, porque o Muzakni não está lá e eu pensei que aquilo ia ser um pouco deserto de ideias. Mas realmente não é. E o número 17, peço desculpa, o número 7, o Kawi, que joga na França, há muitos franco-tunisinos na equipa da Tunísia. O Kawi realmente, eu tenho aqui na minha cábula, o Kawi e o Badri, na minha opinião. Joga na Troia. Sim, e é emprestado do Marselha, o Badri. Sim. Foram para mim os jogadores que me encantaram mais. O Badri não é pelo gol, mas realmente já estava a jogar muito antes de marcar o gol. O Kawi também, fantástico, também fez uma grande época na sua equipa. O Kawi é do Marselha, que está emprestado pelo Troia, certo, Carlos? O Badri é do Esperance de Tunis, exatamente. Mas tanto o Kawi como o Badri surpreenderam-me imenso. E eles jogaram, se vocês repararam, num 4-2-3-1. Portanto, jogou o Kawi atrás da ponta de lança, o número 11, o Khalifa, e jogou o Badri à direita, uma dinâmica fortíssima também, juntamente com o número 23, o Seliti, que não me surpreendeu assim tanto. Mas o duplo pivô defensivo, portanto, eles jogaram em duplo pivô defensivo. Eu gostei mesmo muito deles a jogar, e deste duplo pivô, que era o Sassi e o Skiri, eu destaco o Skiri. O Skiri, eu conheci da Liga Francesa. O Skiri fez uma grande temporada, esse sim, no Montpellier. Eu há bocado falei do Kawi, mas o Kawi é do Troyes e está emprestado pelo Marselha. Mas o Skiri fez quase todos os jogos pelo Montpellier. O Montpellier faz uma época boa. E realmente o Skiri é um jogador muito volátil, tanto pode ser 6 como 8. Ele fez muito bem, ele e o Sassi entenderam-se muito bem. E gostei mesmo, fiquei agradavelmente surpreendido. Destaco também da equipa da Tunísia o Nagué, que é o lateral direito, que ainda fez um remate de pé esquerdo numa incursão muito boa. É um lateral moderno, surpreendeu-me mesmo. Penso que é um jogador que pode estar em cavalgadas maiores no futuro. Assim como o Badri é dos Esperance de Tunis, mas penso que se ele fizer um Mundial ao nível do que eu ouvi fazer, penso que pode dar aquele salto para a Europa. Gostei também muito não gostei do defesa esquerdo, do Malu, como falei há pouco, mas gostei muito da dupla de centrais, que é o Merriá, salvo erro, e o número 3, que era o Ben Aloun. Eu também gostei, especialmente o número 4, o Merriá. Muito limpo a cortar, excelente posicionamento, mas quem me surpreendeu mais foi mesmo aquela dupla, aquele duplo pivô, o Sassi e o Skiri, especialmente o Skiri, e a dinâmica ofensiva é muito forte. E ainda me surpreendeu mais a ideia de jogo deles, que é excelente, a sair de trás, a jogar sem medo de ter bola, sem medo de fazer passos de risco, e foi assim que eles chegaram também ao primeiro gol. Também foi através dessa qualidade que eles impuseram. Portanto, num grupo muito difícil, eu prevejo que a Tunísia possa eventualmente fazer uma surpresa, quem sabe. Sim, não tem uma tarefa fácil pela frente, mas vamos ver. Sim, eu estou num grupo que tem duas equipas que nos últimos anos, e nos últimos anos que eu digo, nos últimos largos anos, têm constantemente, de certa forma, desiludido. A Inglaterra e a Bélgica têm desiludido. A Bélgica no último Mundial, o Wilmot realmente estava naquele pico, com aquela seleção fantástica que ainda tem, mas realmente foi. Sim. Mas penso que agora com o Roberto Martínez estão muito melhores, sem dúvida. Sim. Tem uma geração incrível. Sim. Filipe, o que é que achas de algum destaque da Tunísia? Queres ressalvar? Eu individualmente não vou destacar, mas em termos de equipa também me surpreendeu bastante a forma deles jogarem. Também sou muito apreciador, ou seja, de uma forma de construir desde trás, tudo isso. Acredito que, ou seja,
eles procuraram logo muito, notou-se a preocupação de procurar jogar com os médios e serem muito, tentar fazer com que sejam os médios a construir o jogo e não tanto os centrais. Notava-se que era uma preocupação deles e isso é bastante positivo. Tenho a intenção é que no grupo em questão, sendo a Inglaterra provavelmente uma equipa bastante agressiva e mesmo a própria Bélgica, que também vai querer, também, pelo menos na fase de grupos, tentar alcançar logo o apuramento para a próxima fase, acho que eles têm bem que gerir o controle e o risco. Ou seja, é bom o estilo de jogo que eles querem implementar, é excelente até para o futebol, mas eles depois vão ter que medir muito o risco que eles vão colocar nesse estilo de jogo. Com Portugal arriscaram um bocadinho, acho que em certos momentos arriscaram um bocadinho demais, com equipas ainda mais agressivas que Portugal. Acho que têm que baixar um bocadinho o grau de risco, mas manter na mesma essa filosofia, porque Sim, é mas espetacular. sim, mas pronto, ok. Posso concordar contigo, mas também te vou dizer, esse estilo de jogo é sempre arriscado, seja com equipas mais fracas ou mais fortes. E eu penso que a melhor forma de defrontar uma equipa grande é fazer o que ela não está talhada para fazer, que é uma pressão maior para recuperar a bola, que é não ter bola tantas vezes, assim como o Rio Ave fazia, por exemplo, cá em Portugal e os Chaves. Penso que, pronto, ok, não tiveram resultados muito positivos, os grandes, mas penso que os incomodaram bastante. E, por exemplo, o Rio Ave em Alvalade faz uma grande exibição, que é um estilo de jogo idêntico. Em casa com o Benfica empata um igual e também faz uma grande exibição. E eu acho que a melhor forma de defrontar uma equipa grande é colocá-la desconfortável, é colocá-la na posição onde ela costuma colocar as outras, que é uma posse de bola maior, não ter grande pressão na saída de bola, né? Porque as equipas geralmente baixam mais. E eu penso que é sempre arriscado, ou seja, quem tem esta ideia é sempre arriscado. Porque Sim, colocas uma sim, equipa não tão boa a pressionar em cima, porque sabes que saem a jogar e pode dar um erro, não é? E pode dar um gol, entre aspas, fácil. Mas penso que, pronto, isso faz parte, o risco faz parte com qualquer equipa e acho que eles não devem mudar a abordagem, não devem cambiar a Ricardo, abordagem. o que eu acho às vezes não significa que tenham que reduzir o risco, mas simplesmente controlá-lo. No sentido de, Sim, claro. ou seja, as tomadas de risco serem um exemplo, por exemplo, a vez de serem num primeiro momento interiores, serem num primeiro momento mais exteriores e ser de risco na mesma, mas retirar ressalvas caso não aconteça totalmente bem. Ou seja, eu acho que é isso que eles têm que controlar, um bocadinho melhor do que aquilo que controlaram contra Portugal. Sim, sem dúvida. Não digo que Sim, não, mas cabe-lhes também arranjar estratégias para que se sintam mais. Consigam fazer uma saída entre aspas mais limpa, não é? Ou com uma Claro, pressão claro. intensa sair mais limpa. sim, acho que o que joga contra eles é que também é uma competição muito curta, né? Eles não têm uma equipa dessas, ainda por cima como outsider, com um grupo com pelo menos 2 tubarões, não tem muita margem de erro, estás a perceber? Sim, mas repara, Conseguem Carlos, logo isso tanto pode ser bom pode, como pode ter mau. logo impacto. Agora, claro, é assim, acho que mais vale perder ou sair de cena mostrando esse tipo de argumentos, mostrando qualidade, mostrando bons princípios, do que chegar lá, jogar para o pontinho, tentar sair de lá vivo e perder a mesma aqui Isso para aí casa e não também com deixar zero nenhuma marca. pontos. Exato. Por exemplo, nesse caso eu Sim, eu vejo acho que ele. um Irão do Queiroz muito mais cauteloso, muito mais defensivo. Mas vejo a Tunísia. Sim, certeza. A questão que tu falaste Mas esta do ser bom Tunísia ou mau. ganhou ao Irão, agora é um jogo de treino também. Agora, Essa questão que tu recentemente. falaste essa questão que tu falaste do pode ser bom ou mau, uma competição curta poder ser mau, eu digo que pode ser bom. Porquê? Vamos supor que ganha o Panamá. Pronto, vamos supor que não é uma seleção Sim. à partida tão bem preparada. Sim. Mas um jogo que corra bem como a Inglaterra ou como a Bélgica já está apurado. Não é? Um jogo que corra mal está feito. Sim. Porque não é um campeonato. É uma coisa muito curta. Não é? São quase eliminatórias consecutivas.
eliminatória sobre eliminatória, mesmo na fase de grupos. Bem, pessoal, vamos ter que deixar esta análise mais profunda para um próximo, análise que iremos fazer, análise aos grupos. Só uma ressalva, a Tunísia, neste caso, é o 14ª classificada em termos de seleções no coeficiente da FIFA, portanto não é uma equipa como um Panamá ou um Irão, que estão bastante abaixo. Sim. E creio que poderá ser uma das surpresas. Tem qualidade, a equipa tem muita qualidade, sem dúvida. Sim, e não vai desde os anos 70 ao Mundial. Não vai só teve uma vitória no Mundial, salvo erro foi em 78, salvo erro. E também anotei aqui, fiz aqui uma pesquisa e foi a primeira equipa africana a ganhar um jogo nesse Mundial. Mas só teve essa vitória. Mas isso também vale o que vale, é curioso. Uma só, mais estatística, nada. exato. Uma curiosidade. Temos que encerrar. Temos aqui um tempo de compensação mais alargado por causa das falhas técnicas, rapidamente resolvidas. Creio que conseguimos abordar mais ou menos os temas que queríamos abordar e, portanto, para a semana haverá mais. E agradeço a todos que estiveram presentes, ao Filipe, ao Carlos, ao André e a mim mesmo, já agora, e também a todos que estiveram presentes de participantes, o Zé Luís, o Vasco, o Joel, o Luís também. Não sei se me estou a esquecer de alguém, se tiver não é por mal, O David. mas felizmente o chat foi bastante grande. Portanto, assim me despeço. Boa noite. Foi um prazer, pessoal. Boa noite, prazer também. Boa noite Foi um prazer. e uma boa semana. Grande abraço. Um abraço. Obrigado, igualmente. Um abraço.